Alô vocês, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e a nossa videoaula de hoje. Aqui é o professor Reinaldo Tavares e esse é o canal Professor Mistério, que na verdade está dando aula na pós-graduação em História da África e Culturas Afro-Brasileiras pelo Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Sejam bem-vindos e a nossa aula de hoje é um pouquinho diferente da aula passada, né? Vocês estão vendo hoje uma videoaula normal e nós vamos apresentar, como sempre, o nosso tema, Arqueologia da Diáspora Africana, que é o tema da pós-graduação. Vamos falar um pouquinho sobre uma breve abordagem da disciplina. Como ela surge? A arqueologia da diáspora africana ela vai surgindo nos Estados Unidos da América durante as décadas de 60 e 70 do século XX, em função, é claro, dos questionamentos da Guerra do Vietnã e principalmente pelas lutas dos afro-americanos pelos direitos civis na década de 60 e 70. Dentro das universidades vai começar a surgir o indagamento sobre tudo, sobre a história norte-americana, a história do africano nos Estados Unidos. E é claro que os arqueólogos em formação naquele momento vão começar a olhar a arqueologia com um olhar diferente, um olhar questionador, né? Porque a história e a arqueologia que era contada, que na verdade eram produzidas como ciência, elas não levavam em consideração o papel importante do afro-americano para a construção dos Estados Unidos da América. Era comum você ter uma sociedade extremamente racista, né? Sempre a ideia de que o afro-americano e os africanos que vieram com ele eram cidadãos de segunda categoria. Sociedade extremamente racista naquele momento, inclusive com um apartheid social enorme, que trouxe vários questionamentos para a sociedade. E um deles foi esse. Foi como transformar a arqueologia e como transformar a história para que a gente possa ter, na verdade, uma sociedade muito mais justa, né? Contando realmente o que foi que aconteceu e, é claro, buscando sempre a verdade por trás dos fatos, né? A arqueologia, como a gente já disse antes, a arqueologia é uma ciência que estuda o surgimento, né? Surgimento, o ápice, apogeu, né? E declínio de sociedades extintas através do estudo da cultura material, como a gente já falou em aulas passadas. Então era necessário buscar, fazer novas pesquisas para ver o que a cultura material dos africanos escravizados no século XIX tinham a falar sobre eles. Então, as primeiras pesquisas realizadas nos Estados Unidos foram nas senzalas, no período que a gente chama de Antebellum Farm, né? Na verdade, nas fazendas do período Antebellum, quer dizer, período entre as guerras de independência e a Guerra Civil norte-americana. Ali eles vão procurar nas fazendas os espaços de moradia dos africanos e revelar que a porção da sociedade mais pungente naquele momento, né, não eram os colonizadores, não eram os colonos ingleses, e nem era dos grandes proprietários norte-americanos, mas sim a sociedade que dominava, né, como sociedade em si, mas como pessoas, como grupo social, não era simplesmente aquela do opressor, né, do colonizador, mas sim dos africanos. Eles eram em maior quantidade. Eram as pessoas que viviam lá e que com certeza deixaram vestígios muito importantes. E esses vestígios, os primeiros a serem achados, foram os pitfalls, né, que são os verdadeiros reservatórios dentro das senzalas, que ficavam no subsolo da senzala, onde os africanos escondiam as suas pertences. Encontraram também espaços de fogueira, espaço de convivência, vestígios de armas, vestígios das suas louças, dos seus artefatos. E o mais importante, começaram a notar
como se organizava a sociedade dentro da própria senzala, dentro da própria unidade produtora. Isso então vai trazer um impacto extremamente grande nas pesquisas, porque aquela ideia de que a escravidão ela era passada como algo, como um processo não violento, na verdade isso se perde, né? Houve revoltas, sim. Você encontra material belicoso, inclusive, alguns restos de armas dentro das senzalas, mostrando que havia uma resistência. A escravidão, assim como o discurso produzido naquele momento, na década de 60 e 70, era um discurso contestador, né? Então a escravidão sempre contestou o seu formato, sempre contestou a sua violência, né? E o afro-americano, ele sempre esteve em luta contra o processo de opressão. Então a arqueologia da diáspora africana nasce naquele momento e se desenvolve, né, nos Estados Unidos com muita força. No Brasil, isso só vai chegar anos mais tarde, vai chegar na década de 80 do século XX, né? Você vai ter aqui, na verdade, no Brasil, alguns pesquisadores que vão começar a se interessar pela escravidão no Brasil. Você vai ver as primeiras senzalas também passam a ser escavadas no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, região do Vale do Paraíba, né? E vai começar também os processos de busca por marcadores culturais extremamente fortes, né? As primeiras pesquisas feitas no Brasil, uma delas foi da arqueóloga Tânia Andrade Lima, que vai pesquisar as senzalas em 1993 da fazenda São Fernando em Vassouras, no Vale do Paraíba. A professora Tânia, foi inclusive minha professora, minha orientadora, inclusive de mestrado, né, grande cientista, né? Ela vai buscar nessas senzalas, inclusive, as marcas, né, da ocupação dos africanos. Isso estava bem naquele período, estava bem em consonância com pesquisas dos Estados Unidos também, né? Naquele momento era isso que estava se procurando, né? Também a gente teve as pesquisas também no estado de Minas Gerais, por Guimarães e Lana, em 1980, em quilombos mineiros, no quilombo do Ambrósio também. Os quilombos passam a ser também vistos também, o espaço de resistência escrava, né? Extremamente importantes, são as pesquisas importantes, pesquisas que deram um start nessa disciplina aqui no Brasil, né? Isso vai se desenvolvendo, né, no Brasil. Assim, ficaria um vídeo muito longo se eu fosse falar sobre cada um dos pesquisadores, sobre cada etapa dessas pesquisas, né? Mas são pesquisas fundamentais. O Brasil tem uma boa produção em arqueologia da diáspora africana. Temos pesquisadores como Marcos André Torres, o Simansky, a Camila Agostini, né, o próprio Tânia Andrade Lima, algumas coisas que eu também pesquisei. E a arqueologia da diáspora africana no Brasil, ela trabalha bem, né? Temos pesquisas muito boas, né? Mas sempre levando em consideração daquilo que nos Estados Unidos aflorou, de que a escravidão não é um processo simples, né? Na verdade, não é nem um processo que foi totalmente engessado. As relações culturais são presentes em cada fazenda, em cada propriedade, em cada arraial, né? Então, também como não dá para se ter uma ideia homogeneizante, né, as pesquisas têm que ser realmente muito pontuais. A gente aprendeu isso e, na verdade, isso é uma grande diferença que o Brasil mostra, né? Você vai ver as produções para a América do Norte e América Central, elas ainda são um pouco voltadas para problemas mais globais. E aqui no Brasil, a gente está tentando fazer pesquisas um pouco mais pontuais,
que a gente entende pelo tamanho do território brasileiro, que é uma diversificação enorme. É uma ciência que ainda está se construindo, uma ciência em franco desenvolvimento. Né? A arqueologia, como caso, e a disciplina de arqueologia da diáspora africana também. Né? Bem, esse é simplesmente esse vídeo para a gente falar da origem, como ela começou, como ela se desenvolve. É um vídeo curto, que nesse período de quarentena a gente vai dando videozinhos curtos, mais para a gente pensar, mais para a gente começar a raciocinar, para que vocês possam olhar o texto de vocês agora com outro olhar. Agora eu quero que vocês leiam os textos que a gente passou, que a gente distribuiu, né? E se prepare para futuramente a gente fazer o nosso hangout, a gente discutir, claro, os pontos mais importantes, né? Que também será a nossa avaliação. Um abraço a todos, que é o professor Reinaldo Tavares, do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, agradecendo a presença de vocês, é claro, e até a próxima aula. Um abraço a todos e o IPN resiste. Fique em casa, hein? Quarentena não é hora de sair, é hora de ficar em casa, ter responsabilidade social. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.